Hoje eu vou te contar um relato de caso onde a reflexologia podal chinesa auxiliou na dissolução de uma mágoa entre gerações da mesma família. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Hoje eu vou trazer aí o terceiro relato que eu prometi nesta semana para vocês. Esse relato é muito interessante, eu peço que vocês ouçam com atenção. E se quiserem, façam anotações também, porque vai ter detalhes interessantes aqui. Já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e também ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal. Pessoal, antes da gente começar, como está sendo praxe aqui nesta semana, eu estou colocando aqui alguns depoimentos de alunos. E agora vai ter o depoimento do Luciano, tá? Assiste, porque é bem interessante. Olá, meu nome é Luciano Olivieri, sou aqui de São Paulo. Eu sou empresário do ramo de seguros, né? Tenho uma corretora de seguros e conheci a reflexologia sendo paciente. E na época eu tive resultados muito bons para mim, muito satisfatórios. E pensei, poxa, isso é legal, hein? Eu acho que dá para mim fazer também com uma segunda renda, alguma coisa assim, né? E comecei a fazer o curso com o mesmo terapeuta que me tratou. Porém eu desanimei, ele começou a passar a delegar tarefas, né, para alunos e eu não segui adiante. Passado alguns anos, eu procurei um outro terapeuta, também como paciente, e novamente obtive resultados muito positivos, até mais do que o meu primeiro terapeuta. Mas não era o meu momento, eu já estava com 2, 3 atividades já e não fui atrás. Passado mais um tempo, agora no começo desse ano, minha esposa, nós dois somos corretores, né? Mas ela começou a fazer várias terapias, né? E eu comecei a observar, comecei a ver o quanto ela melhorou pessoalmente, né? E eu falei, poxa, eu vou atrás da reflexologia de novo. Quem sabe é o meu momento agora. Entrei na internet, busquei aquele meu primeiro terapeuta, né? Para fazer curso, mandei alguns e-mails, não obtive resposta. E entre um vídeo e outro apareceu um vídeo de como alavancar, né? Como desbloquear a nossa vida, né? Como desbloquear nosso potencial. Eu falei, deixa eu ver isso aqui, vai. O que é? E era um vídeo do Anderson. Eu vi que ele tem um canal chamado Visão Holística e eu fui no canal dele. Fui ver, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. E assisti um vídeo, assisti 2. Ele tem lá 3 aulas de cromoterapia que eu achei sensacional. Ele tem 16 aulas falando de anatomia, fisiologia, eu assisti todas. E eu falei, meu, é aqui mesmo que eu vou ficar. E eu fiz o curso de reflexologia com o Anderson, do Visão Holística, e me formei agora. Acabei, né, o curso na quinta-feira passada. Então eu venho aqui, além de falar a minha história, falar, Anderson, você é uma pessoa muito iluminada. Você é uma pessoa muito boa, você não tem pressa de ensinar, você tem uma visão que só favorece as pessoas que estão ao seu redor. Muito obrigado, gratidão, gratidão mesmo, Anderson. Como eu te disse, você é um ser iluminado. Eu é que agradeço a confiança no trabalho, tá bom? Sucesso aí para você, Luciano. Pessoal, vamos então para nossa história aqui, para o relato de caso onde a reflexologia podal auxiliou a dissolver a mágoa, tá? Vamos lá, como é que foi essa história? Primeiro, eu atendi uma moça, uma jovem, certo? Nós estávamos fazendo acupuntura com ela e foi muito bom, o efeito foi positivo. Ela gostou tanto que ela convenceu a mãe dela a também vir aqui procurar o atendimento terapêutico, né? Fiz a avaliação também da mãe dela e já estava por dentro da história que a filha havia me contado, né? E pedi permissão, obviamente, para poder contar um pouquinho dessa história, obviamente sem relatar os nomes, né?
Vamos preservar aqui a identidade dos clientes. E era mais ou menos assim. A filha tinha sentimentos de mágoa pela mãe. E a mãe tinha sentimentos de mágoa pela avó. Ou seja, a mãe, filha e neta. Deu para entender? Todas elas moravam na mesma casa, tá? Todas elas solteiras. Todas elas divorciadas. E tinha ali para trás, né? Eu não atendi a avó, mas ali para trás também você percebia que tinha também mágoa, ressentimento, né? Mas quem veio procurar o atendimento foi a neta e a mãe. E aí, eu já tinha atendido a neta, né? Que foi a primeira moça que veio me procurar. E nós fizemos acupuntura e ela saiu daqui muito bem. Teve muita transformação, liberação emocional, foi bem interessante. Aí quando veio a mãe receber o atendimento, eu comecei a fazer o trabalho com a acupuntura e aconteceu um bloqueio, porque ela tinha muito medo de agulha, certo? Ela tinha muita restrição à agulha. Então, ao invés dela relaxar, ela ficava muito tensa. E eu percebi, já na segunda sessão, eu falei, olha, a acupuntura não vai ser interessante para você, porque eu preciso que você relaxe e não fique tensa. Então eu vou para o lado mais tranquilo, vamos para a reflexologia. Expliquei o que é a reflexologia e nós iniciamos então o tratamento com os pontos reflexos da reflexologia podal chinesa. E aí quando eu fui fazer o atendimento dela, né, já tinha a ficha de avaliação, porque eu já tinha iniciado o trabalho com a acupuntura para ela e começamos a reflexologia. No primeiro dia de reflexologia, quando eu estava ali, ainda no primeiro pé, na segunda sequência de tratamento, já havia feito varredura, já havia feito uma sequência de tratamento. Quando eu iniciei a segunda sequência, ela simplesmente apagou. Ela dormiu, sabe? Um sono profundo, ela apagou. Eu fiz toda a massagem no pé direito, depois iniciei o pé esquerdo e ela continua dormindo. Terminei o pé esquerdo, ela continua dormindo. Saí da sala como de costume para lavar as mãos. Aí eu volto calmamente, toco no ombro da pessoa e aviso que o tempo da sessão já terminou. Então, para ela ir voltando devagarinho, né? Para aqui, para agora. E assim foi feito. Quando ela despertou, ela perguntou para mim a seguinte questão. Nossa, o que você fez? Porque eu não consigo dormir fácil e eu não durmo de dia de jeito nenhum. Eu falei, olha, eu simplesmente fiz a reflexologia, ativei alguns pontos no seu corpo, identifiquei cristais, fui explicando os pontos que eu tinha identificado e você simplesmente dormiu. Por que isso acontece? Porque o corpo entende que para ele se regenerar é necessário desligar ali o nível de consciência da pessoa. Economiza energia de um lado e joga essa energia para outro lado. E foi o que aconteceu e aí você dormiu. Ela falou, nossa, que interessante. Quando eu estava dormindo, eu sonhei, mas parece que foi tão real. Eu me vi numa cena da infância, onde eu achava que era vítima, mas não era. Eu era a causadora do problema. E eu vi outra cena, onde eu me achava a culpada, e não era. Eu assisti essa cena e comecei a entender. Falei, olha, interessante. Vai para casa, tenta digerir isso, bem devagar e tranquilamente, que a resposta vai vir. Na seguinte sessão, ela já veio com um pensamento diferente. E ela começou a enxergar qualidades na mãe. Ela começou a perceber que aquela mágoa, aquele ressentimento que ela tinha pela mãe, não era tão fundamentado assim, que era um mau julgamento, porque ela começou a entender que a mãe agia daquela forma porque teve uma história por trás. A mãe também foi vítima. E aí ela começou a usar a palavra perdão. Ela falou para mim, nossa, eu estou entendendo que eu preciso perdoar a minha mãe. Ainda mais que ela mora comigo e a gente tem um relacionamento péssimo, eu preciso perdoar a minha mãe. E assim foi feito. A reação dela pela mãe dela foi de libertação. Ela perdoou as questões que ela tinha com a mãe dela. E a partir desse momento que ela perdoou, foi para casa, passou lá a semana com a mãe. Quando ela regressou ao tratamento, ela disse, a minha mãe está agindo diferente comigo. Ela já não se sente irritada com tudo que eu faço. Ela parece estar mais paciente
mais amável, está até cantando, coisa que ela não fazia. O tratamento seguiu e esta pessoa, esta cliente, ficou se sentindo leve. Ela falou, nossa, eu estou me sentindo outra pessoa, porque parece que tirei uma mochila de pedras que eu vinha carregando nos meus ombros há anos. E aí eu me lembrei que quando eu estava tratando a filha dela, a filha falou a mesma coisa. A filha falou, nossa, eu preciso perdoar a minha mãe e eu preciso também me perdoar. Ambas entenderam que repetiam um padrão. A avó tinha um padrão agressivo. A mãe também. A filha também. Essas 3 gerações repetiam padrões. E quando eu perguntei para a filha e para a mãe, ambas perceberam que repetiam o padrão da avó. E aí eu perguntei, será que na história da avó não teve alguém que tinha este tipo de comportamento? E elas disseram, olha, a gente não conheceu para trás, né, da avó. A geração para trás dela a gente não conheceu. Porém, provavelmente teve. Porque a avó já contou algumas histórias, mas assim, poucos detalhes. E deu para perceber que a geração, a criação dela foi muito dura, muito rígida. E isso pode ser passado, pessoal, de uma pessoa para outra, tá? O padrão que eu faço, que eu levo à minha vida, pode ser passado para o meu filho pode adquirir esse padrão, repetir esse padrão e passar para os filhos dele. Então, se esse padrão é um padrão desarmonizado, é ruim. Agora, se é um padrão equilibrado, ok. Na maioria das vezes, infelizmente, é um padrão em desarmonia. E nesse caso, nós utilizamos aqui os pontos que estão relacionados à mágoa. Além dos pontos que eu sempre falo, plexo, solar, cérebro, hipófise e os demais pontos que haviam cristais, existem pontos-chave para trabalhar mágoa. Eu vou falar para vocês. No pé direito, nós temos o ponto do fígado, certo? Só no pé direito, perfeito? E o ponto da vesícula, que está dentro do ponto do fígado. São pontos diretamente relacionados à raiva, estresse, mágoa. Esses são os pontos. E quando eu massageei esses pontos na cliente, ela sentia muita dor, né? Tanto que eu tive até que fazer o quê? Uma sedação. De acordo com a avaliação dela, era o elemento madeira que estava em excesso. Então ele precisava mesmo ser sedado. E aí eu fiz essa sedação em ponto de fígado e em ponto de vesícula. Como que faz a sedação? Tem vídeo aqui no canal que eu ensino. Vai lá, dá uma pesquisadinha aí que vocês vão encontrar. Tá? Mas é praticamente pressionar o ponto e segurar por 15 segundos. Depois você repete. Tá? Mais 3, 4, 5 vezes. Não tem problema. Ok? E aí, tem outros pontos que devem ser trabalhados. Pontos que vão controlar diretamente o ponto do fígado e o ponto da vesícula, segundo os conceitos da medicina tradicional chinesa, que são ponto de pulmão. Então aqui eu tonifiquei, eu estimulei várias e várias vezes, tá bom? E o ponto de intestino grosso, no pé direito ele faz esse movimento, certo? No pé esquerdo, o intestino grosso vem daqui e desce. Traz, vem, faz uma curvinha e desce. Eu estimulei esses pontos. E aqui também tem um ponto de pulmão. Por que trabalhar esses pontos? Esses pontos exercem um controle sobre o elemento madeira, que era o que estava em excesso. Era o elemento que está relacionado à mágoa. Então, além de sedar a mágoa, eu enviei um comando de controle para realmente garantir o controle. E foi isso que foi gerando mudanças na pessoa. E aí, cada vez que ela vinha, relaxava, às vezes dormia, às vezes não. Mas quando ela dormia, ela tinha um insight. E isso auxiliou ali na liberação. Ela perdoou a mãe e ela percebeu que fazia a mesma coisa com a filha dela. E ela começou a agir diferente com ambas, tá? Pediu perdão mentalmente e depois pediu fisicamente, ali, presencialmente. E foi uma história muito interessante, foi um desfecho muito positivo, tá? As dores, as questões que elas tinham também em anexo, as questões emocionais, também foram solucionadas, diminuídas e controladas.
hoje a qualidade de vida, acredito que das 3 esteja bem melhor. Então, esse é o terceiro relato. Pessoal, se você assistiu até agora, eu quero só te lembrar, segunda-feira, dia 6 até o dia 9 de junho, nós vamos ter a nossa maratona da reflexologia podal chinesa, onde eu vou te ensinar aqui vários mistérios, vários segredos da reflexologia, e você vai aprender a fazer a massagem, tá bom? E tem também certificado de participação para vocês. Tudo isso é gratuito. Então, acompanha a nossa maratona. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Não esqueça de ativar o sino de notificações. E é isso. Um forte abraço e até a próxima, pessoal.